seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Médico Explica. Aquele podcast que tira todas as suas dúvidas, aquela vontade que você tem de jogar o seu sintoma no Google. Calma, calma que a gente está aqui para explicar para você. E hoje a gente está aqui com o Dr. Fabrício Marques, que ele é um médico que trabalha na rede de saúde pública mental aqui de Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro. E eu queria agradecer, doutor, obrigada pela sua participação, obrigada por aceitar esse convite para falar sobre algo tão profundo que as pessoas têm banalizado um pouquinho. Porque aqui é onde a gente pergunta e... E o médico explica, gente, de novo. Eu acho que eu vou pedir para fazer uma pedir para fazer uma edição pegando todas as minhas partes onde eu só falei o médico explica, o médico explica. Mas vocês veem que durante o episódio eu acabo falando bem mais, né? E depois também, quando termina, eu desço com o médico e fico fazendo minhas perguntas. Mas muito obrigada por você ter aceitado o convite. Eu fiquei muito feliz com o convite de vocês. Espero poder esclarecer todas as dúvidas que vocês têm e principalmente do nosso público, né? Porque existe muita confusão, às vezes preconceito. E eu estou aqui justamente para tentar dar uma palavrinha amiga, um conselho para a pessoa buscar ajuda, porque depois que a pessoa começa o tratamento, o que eu mais escuto é agradecimento, a explicação de como a vida dela mudou para melhor, como a pessoa se torna mais funcional. Então, saúde mental não é brincadeira. Muitas pessoas se acostumam com o sofrimento, banalizam e acham que aquele sofrimento é normal, e a gente diferenciar que existem sim momentos de sofrimento na nossa vida em que a gente vai se esforçar, a gente vai abrir mão de coisas e abrir mão de prazeres para atingir um objetivo, é natural, é saudável, mas também viver num sofrimento, sem prazer com as coisas, com pensamentos ruminantes, obsessivos na sua cabeça que atrapalham a sua concentração, isso sim, a psiquiatria pode ajudar muito. Quando chegou um vídeo dele até mim, e ele nem era aqui da cidade, geralmente os médicos que a gente convida, a gente sabe que é o da Barra ou da Zona Sul, que a gente já sabe que a correria do médico é grande, então a logística tem que ser fácil. E aí foi um vídeo que falou comigo, assim, sabe, um dos vídeos, depois eu te mostro qual que foi, falou comigo e eu gostei muito da forma que você explicou. E que você deu importância a um bastidor mental que talvez você, como psiquiatra, saiba que as pessoas que as pessoas vivem isso porque elas relatam isso para você. Então eu falei assim, não, eu vou chamar ele porque acho que o papo vai ser legal. E o que a gente pensou em gravar hoje? Existe uma confusão muito grande nos dias de hoje por conta da disseminação de informações, que tem o seu lado positivo, mas também o lado negativo, de confusão de diagnóstico, de autodiagnóstico, de você ver um corte na internet com X características de uma coisa e você já acha que o outro tem, ou que você mesmo tem. E muitas vezes o que eu percebo é que as pessoas que de fato têm são as pessoas que não têm esse movimento de falar, não, eu tenho. São as pessoas que não estão na busca, que elas ficam meio negando, e as pessoas que muitas vezes não têm ficam buscando. Então, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre essa confusão de diagnósticos. Isso é muito importante ser discutido, porque num corte de Instagram, né, onde você tem ali 1 minuto, 1 minuto e meio para falar, você não vai conseguir dar uma aula sobre um tema qualquer em 1 minuto, 1 minuto e meio. Então, eu particularmente procuro falar ali algo que vai tocar a pessoa para alertá-la para a necessidade de buscar ajuda, né? Mas muitas vezes as pessoas se focam apenas num detalhe, igual a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? A confusão entre dificuldades naturais de estudar e um TDAH, ela é muito simples, né? Para quando a pessoa quer buscar um remédio para estudar melhor, quando na verdade esse remédio ele tem que ser muito bem orientado, porque a gente está falando de um remédio muito poderoso, um psicoestimulante é um remédio de receita amarela, para ter uma ideia. Então não é nem qualquer médico que pode prescrever um remédio desse. E é muito diferente um TDAH, que é um transtorno onde a pessoa realmente tem dificuldades importantes, de uma pessoa que não gosta de matemática, né? Gostar de matemática e ter facilidade em aprender matemática não é para qualquer um. Aprender, prestar atenção com facilidade é natural, você se desconcentrar numa aula tão difícil assim, né? Ao contrário do TDAH, que é um transtorno do neurodesenvolvimento.
A criança ela tem que desenvolver em várias áreas da vida dela características desse transtorno, que é uma atividade extrema, né, com impulsividade, agitação, descontrole emocional, falta de atenção, né, mas em várias áreas e por um longo período de tempo. E não, de repente, mais velho, agora estou estudando para concurso, não consigo focar. Poxa, mas você está cheio de problemas. Né? E você falando isso me gera a lembrança, porque eu já fui uma dessas que, não a questão de autodiagnóstico, mas sim de um diagnóstico que foi feito de forma precipitada por um médico que não tinha qualificação específica, porque ele não era, enfim, aquele que dava esse tipo de diagnóstico, e me deu para tomar um medicamento vamos lá, enfim, achou que eu tivesse TDAH. E hoje, eu sinceramente, me conhecendo e hoje fazendo outros tratamentos psiquiátricos que eu preciso tomar e não me envergonho, porque tem muita gente que se envergonha de dizer que faz tratamento psiquiátrico. Eu faço, e eu amo. Eu vejo que eu tenho 0 de TDAH. E aí eu vejo que o problema que eu tive quando eu tomei a medicação que era para o TDAH foi absurdamente superior àquilo que eu achava que eu precisava. Tipo assim, o problema que eu tive com o remédio... Potencializou o problema. Foi absurdo. Eu ficava mordendo a orelha, assim, era uma coisa horrorosa. Eu tenho um temperamento muito forte, muito impetuoso, muito decisivo. Eu fiquei intransigente, intolerante. Foi assim, quase terminou meu casamento, foi horrível. Você está dando... Não, pode falar. Você está dando a definição da ansiedade extrema, né? Uma ansiedade patológica. E muitas vezes uma pessoa ansiosa é uma pessoa que pensa demais. Começa com um pensamento, daqui a pouco é 2, daqui a pouco é 4, daqui a pouco é 8, é 16. E a pessoa está pensando em tudo ao mesmo tempo e sofrendo por antecedência com algo que nem aconteceu ainda, porque ela está pensando muito. Como que uma pessoa com a cabeça assim vai ler um texto de história ou estudar para um concurso de direito e vai chegar no final da página e vai lembrar, se ela não está focada no que ela está lendo, ela está focada nos pensamentos dela. Isso não é TDAH, né? É uma característica, porque a psiquiatria, ela mexe muito com espectros. Eu gosto muito desse exemplo dos meus pacientes. Imagina um degradê. Quando você olha um degradê, você vê ali um azul escuro que vai se fundindo com um azul médio, que aí virou um azul claro, daqui a pouco virou um branco, e as cores se fundem. Ou você pode desenhar um degradê com vários quadradinhos. Um quadradinho de azul escuro, um outro quadradinho de um azul médio, um outro quadradinho de um azul bem claro e um outro quadradinho de branco. As cores não se fundiram. Então a psiquiatria é o primeiro degradê. As coisas se fundem. Muitas vezes elas são sintomas parecidos que podem levar a pessoa ao autodiagnóstico vendo um vídeo de 1 minuto e meio, porque ela falou apenas de o que é parecido com o TDAH, mas aquilo ali não é TDAH, é uma ansiedade. E quando o paciente, porque o TDAH, ele é uma falha, não vou entrar nessa parte mais complicada, mas resumidamente falando, a dopamina que deveria ir para um lugar vai para outro. E quando você dá o psicoestimulante, você faz a dopamina ir para o lugar certo. E se a pessoa não tem o problema na dopamina, aí você vai ter ali isso tudo que você falou. A pessoa fica mordendo a orelha, né? Cara, é loucura. Eu achei... Não tinha esse objetivo, né? Mas, de novo, toda vez que é psiquiatria é isso. Eu tive diagnóstico do TDAH grave agora, há pouco tempo. E eu fui uma das pessoas que tinha todos os pontos e não queria buscar porque eu não admitia muito. Ela não admitia. E ela sempre me cutucava com isso e eu achava que a responsabilidade era minha. Que eu tinha que conseguir ter disciplina, que eu tinha que conseguir me organizar, que eu tinha que conseguir fazer não sei o quê. E eu tentava e falhava uma vida inteira. E eu achei engraçado você falar da medicação, porque hoje eu mandei mensagem pro meu médico, que horas que era? Aqui, ó, 6h50 da manhã, coitado, eu nem percebi a hora. E eu mandei assim, olha, oi, eu queria tirar uma dúvida por curiosidade. Todo mundo faz terror acerca da medicação. Como que pode, mesmo eu tomando a dose máxima, ficar tão bem e tranquila como eu tô? Eu não tô transbordando no sentido que é o que aconteceu com ela. Eu falei, eu não tô ficando agoniada, os meus sintomas de ansiedade muito assim, eu não sinto mais. Eu fico desperta durante o dia, mas eu tô dormindo às 9 e não tô tendo dificuldade de dormir, durmo a noite inteira, eu tô conseguindo ser produtiva, sabe? Aí eu fui falando pra ele, as minhas emoções, elas estão mais controladas, eu tô mais racional.
Enfim, e eu falei, cara, meu apetite não mudou, só tirou a minha necessidade de doce. E aí, no fim daí, eu escrevi tudo pra ele, né? E aí, no fim das contas, eu falei, agora vem minha pergunta. O fato da medicação ter um ajuste tão perfeito pra mim, mesmo na dose alta, me parece ser uma confirmação de que eu sou, de fato, uma pessoa que precisava e não uma pessoa que transborda. E é engraçado, eu acordei pensando nisso hoje. Eu falei, cara, que loucura que é a pessoa que não... Eu fico imaginando, eu tô vendo o efeito da medicação minha, eu fico imaginando, cara, a pessoa que não tem a necessidade real tomar isso, eu acho que deve dar uma tela azul, eu não sei explicar, eu acho que não cabe, entendeu? Nossa, vocês deram um exemplo maravilhoso aqui, né? Porque é o exemplo do diagnóstico bem feito, com o remédio bem indicado, acertado na dose, na escolha da medicação, que a gente tem um monte de remédios para TDAH, né? E um autodiagnóstico, uma pessoa que achava que tinha um problema, e aí, como consequência, veio a falha terapêutica, porque ela não estava tratando o transtorno que ela deveria estar tratando. E aí é que vem o grande problema. Outro problema que eu vejo muito no consultório. Muitas vezes a pessoa faz o autodiagnóstico ou confia mais no amigo. E toma esse remedinho aqui, que esse remedinho é uma maravilha. Aí vai lá e dá um benzodiazepínico, que é o único remédio que, de fato, um dos poucos remédios que não tratam. Ele remedeia, né? Um benzodiazepínico, que é o famoso Rivotril, o Alprazolam da vida. Isso né? a gente tá compartilhando de vez em quando, é sempre bom. Pois é. Ele é gostoso, ele dá uma calma, a pessoa chega às vezes a gente está na emergência, chega a pessoa, doutor, tô infartando, eu vou morrer, meu coração tá saindo pela boca. Aí você roda um eletro, não tem nada, você faz uma escuta pulmonar, não tem nada. Aí você chega, meu amigo, você está nervoso? Aconteceu alguma coisa? Ih, eu tô cheio de problema, você está com crise de pânico. Isso é um transtorno ansioso, você não tem nenhum problema cardíaco ou respiratório, você tem que buscar uma assistência psiquiátrica porque a sua ansiedade chegou no nível máximo, né? E esse cara... mas eu tomo Rivotril. Eu sei, o Rivotril não trata, o Rivotril não vai resolver o seu problema de ansiedade. Eu acredito que você tenha usado um antidepressivo e você usou certamente um psicoestimulante, sem falar o nome dos médios, mas deve ter sido isso, né? O seu pensamento começou a ficar mais organizado, porque você sofria de ansiedade, e o seu pensamento ficou melhor organizado porque você sofria de TDAH, né? Que são dois circuitos cerebrais totalmente diferentes e que vão ser resolvidos como consequência por remédios diferentes. De fato, o remédio dela é um remédio mais leve, né? Menos nocivo. Ele não é um remédio que provoca, por exemplo, dose dependência. O que é isso? Quanto mais você toma, menos efeito ele faz, maior é a dose que você tem que tomar lá na frente. Então, o remédio do TDAH, ele é ótimo, melhora muito a qualidade de vida da pessoa, mas a pessoa tem que ter um entendimento da condição, um conhecimento de como esse remédio funciona para ele fazer um bom uso desse remédio a longo prazo, né? Ele não é muito diferente de uma cocaína, né? Ou um benzodiazepínico, que é outra droga que pode provocar dose de dependência. Então, não é para as pessoas terem medo, mas é para as pessoas terem entendimento de como as coisas funcionam, né? Eu acho, com a experiência que eu tô tendo, sendo acompanhado por um médico que faz só isso, é TDAH em adulto e ponto. Ele é o perfil de paciente dele. Eu tô vendo que a responsabilidade do tratamento, a medicação, é isso aqui. Então, o meu tratamento eu tô conseguindo surtir efeito porque a medicação é isso. Eu tô fazendo todo um contexto ao longo, assim, pro tratamento, que não só a medicação. E uma coisa que me chamou a atenção, aí você fala da ansiedade, eu antes do diagnóstico, antes da medicação, eu tinha muita crise de ansiedade, mas crise com sintoma físico, você lembra disso? Sim. Eu tinha muitos tremores, eu tinha muito sintoma físico de ansiedade, assim, isso acontecia comigo sempre. E aí eu fiquei com um remedinho SOS para ansiedade, porque falou assim, bom, talvez essa medicação pode piorar a sua ansiedade. E comigo foi totalmente ao contrário. Aí ele me perguntou, quantas vezes você precisou de um SOS para ansiedade durante o último mês? Eu falei, nenhuma. Tipo, desde que eu comecei, nenhuma. Não tenho mais. Então, eu acho que é bem isso que vocês estão falando, o diagnóstico certo, feito com responsabilidade e sem confusão. Agora, eu gostei muito do exemplo que você deu sobre que as coisas do degradê. Se fundem.
Eu achei perfeito isso, porque o médico me explicou exatamente isso. E quais são, geralmente, os que estão cruzando? O que dentro, assim, dos assuntos? O TDAH geralmente cruza com o quê? Ansiedade cruza com o quê? Onde isso então, se funde? aí que está a beleza, né? E aí, pegando esse gancho, primeiro eu quero parabenizar o seu médico, porque para ele ter chegado a essa conclusão, foi o médico que fez uma escuta muito criteriosa, carinhosa, né? E fez as intervenções corretas para te perguntar as coisas que tem que ser perguntadas, muitas vezes o paciente não fala, né? E aí entra no mesmo link do que você está me falando agora, porque algumas coisas se fundem e outras não. Eu tenho milhões de coisas que eu posso falar, mas se eu fosse falar uma palavra agora, nem sei, não estava preparado para essa pergunta, mas talvez irritabilidade, né? A irritabilidade ela vai cursar com a fase de hipomania, né? O paciente ele fica eufórico, mas ele fica irritável. Ele vai cursar com a depressão. Quem é que fica feliz não tendo prazer com nada? Né? Muitas coisas são consequências de outras. A ansiedade, né? A irritabilidade é a palavra-chave da ansiedade, né? Então, te respondendo, não sei se seria essa a melhor palavra, mas com certeza é uma palavra muito forte dentro de alguns critérios. Essa, se a gente fosse, tem aquelas coisas de matemática, as interseções, né? Você faz um círculo aqui, outro aqui, aqui fica no meio. Cara. Irritabilidade vai estar sempre lá. Caraca. Cara, isso que você falou pra mim foi, assim, o ponto-chave, porque principalmente quando você fala de irritabilidade, a irritabilidade, muitas das vezes, e a grande maioria das vezes, você não se auto-percebe que você está irritada. E você precisa de alguém como espelho. E eu falo muito dentro do meu casamento, que casamento é um espelho, que sociedade é espelho. E quando você está muito irritada, dificilmente você vai parar assim, nossa, eu estou muito irritada hoje. Alguém tem que chegar para falar assim, dar dois tapas na cara, assim, querida, aterriza, eu faço muito isso com ela. Às vezes ela olha pra mim e ela fala assim, pô, mas hoje tá impossível. Exato, Aí eu às vezes percebo. o meu marido também me fala. E o que você falou sobre a irritabilidade estar dentro de a maioria de todos os transtornos, pra mim parece que, tipo assim, tava fechadinho. É um elo, né? Abriu, sabe? Abriu, tipo assim, caraca, é verdade. Porque eu tenho momentos de irritabilidade por conta da minha ansiedade. Ela tem momentos da irritabilidade. Eu acho que principalmente agora que ela tá tomando essa medicação, de vez em quando ela tem uns picos de irritabilidade. Que eu, opa, peraí, o negócio tá demais. Mas que é normal, entendeu? Eu acho. Agora você falou o ponto mais importante, né? Eu gosto muito de chegar para o paciente e mostrar meu braço assim como se fosse uma linha. Essa é a linha da pessoa que está bem, está sensata, está serena. E é normal. Ó, conheci um cara legal, ó, que maravilha, estou apaixonado, fiquei feliz. Ih, briguei com esse cara, fiquei com raiva, me traiu, tô decepcionada. Ih, tive uma notícia boa, tive uma promoção no trabalho, fiquei motivada. Ih, tô fazendo esse trabalho há um tempão, ai, pô, tá chato, a mesma coisa. Então, a gente oscilar nessa linha da serenidade é normal. Ter momentos de irritabilidade, momentos de felicidade, de tristeza, tudo isso é normal. O que é anormal? Anormal é a tristeza absoluta, é a depressão, né? E aí a gente tem uma série de critérios. E terminei com o namorado, tô triste pra caramba, doutor. Poxa, acho que eu tô com depressão. Calma. Não, é normal a gente ficar triste quando perde um ente querido. É normal a gente ficar triste quando briga com o namorado, termina um namoro que a gente estava criando expectativa. Isso é normal, calma, você não tem que tomar remédio por conta disso. Agora, você perdeu todos os seus prazeres, está com alteração de sono, de alimentação, não tem energia para nada, não quer encontrar com as pessoas, está assim há mais de 15 dias? Então a gente pode começar a conversar, não, doutor, estou comendo bem, continuo malhando, mas eu não vou malhar com aquela energia de antes. Tá, beleza, você está vivendo um luto aí, isso é um processo natural do ser humano, isso não é depressão, né? E temos também o outro polo, o polo extremo da euforia, né? Onde muitas vezes essa é a parte mais difícil, que o paciente nega, ele não aceita, ele não se identifica, ele acha gostoso. Eu costumo brincar que hipomania é igual quando você está embriagado numa festa. Você acha que você está arrasando, que você é muito engraçado, você fica extrovertido. E na hora que você chega no dia seguinte, você, cara, como é que eu falei aquilo, cara? Não tinha a menor noção do que eu estava falando, eu achava que eu estava abafando e, na verdade, eu estava falando bobagens. Muitas vezes o hipomaníaco é isso. Né? Ele está num estado, ele é uma característica de uma euforia extrema marcada por um prejuízo de julgamento. É uma pessoa que ela não está sensata. Existe
Ah, então todo mundo que está em euforia está doente? Não, muito pelo contrário, é normal. Se você está se esforçando, se você está conquistando coisas, você se mantenha motivado e eufórico. Anormal é uma euforia que não tem motivo de acontecer. Mas essa euforia, ela é uma euforia específica, no tipo assim, aquele dia eu tô eufórica, ou ela dura, tipo, semanas com aquela euforia extrema lá em cima, como se fosse o ponteiro lá no Contagiro? É ótima pergunta, porque aí você vai diferenciar o que as pessoas mais falam, né? Ah, fulano é bipolar, fulano muda de humor rapidamente ao longo do dia. Ele acorda rindo, alguém fala alguma coisa, ele fica furioso, daqui a pouco tá chorando, tá triste, tá melancólico, daqui a pouco já tá feliz de novo. Isso é outra coisa, né? Essa euforia que eu estou falando, que a gente chama na psiquiatria de hipomania, ou até mesmo de mania, quando é uma euforia realmente muito forte e cursa até com psicoses, é uma euforia que vai durar no mínimo 5 dias, né? Então, a gente tem que fazer essa investigação com o paciente, que o paciente ele não chega para você no consultório falando, doutor, eu estou com uma euforia muito grande. Ele chega para você na fase que passou essa euforia, e aí ele está lá na depressão. Aí a gente está falando de um transtorno chamado bipolaridade, que é a pessoa justamente que oscila nos dois polos do humor, no polo eufórico e no polo depressivo. Mas são períodos marcados de tempo. Nós não estamos falando de um momento. A gente está falando de uma fase, de um período, onde a hipomania vai durar no mínimo 5 dias e a depressão no mínimo 15 dias. Mas aí você pode também, se a gente começar a complicar mais, aí você vai ter ciclotimia, que é a pessoa que oscila, aí já começa a virar um quadro mais específico. Podcast. Falando em outro podcast, eu acabei de ter um insight aqui. A gente vai ter que achar um médico para cruzar a psiquiatria com a parte hormonal, porque a mulher... Olha que problema. Essa era a minha próxima pergunta pra ele. Mas eu já não acho que, tipo assim, vale a pena com ele a gente aprofundar nisso. Mas eu acho que vale... Mas eu acho que um episódio que a gente vai... Olha, gente, a gente vai ter um próximo episódio aqui com o Dr. Fabrício para falar sobre borderline e bipolaridade. E eu acho que aqui a gente pode entrar um pouquinho sobre a questão da oscilação hormonal da mulher, né? Porque o seu... Não sei se a gente pode falar sobre isso, mas... Porque eu acho que, assim, a gente pode entrar, mas eu acho que vale a pena a gente pegar e trazer alguém. Porque, cara, cabe isso. Cabe isso, mas, pô, a mulher, ela também. Às vezes a gente acorda chorando, tá feliz e tá irritado e tá não sei o quê, e tá não sei o quê. Mas é puramente hormonal. Mas pode se confundir e atrapalhar também, talvez ou não. Olha, Jéssica, você trouxe agora outro tema super pertinente. Eu gosto muito de pensar as coisas. Tudo que eu faço na minha vida, eu não gosto de me colocar como centro das coisas, eu costumo me colocar no lugar do outro. E na psiquiatria isso é muito útil porque é fundamental a interdisciplinaridade na psiquiatria. Tá? Então, eu que trabalho em CAPS, por exemplo, eu sou responsável, eu costumo brincar assim, eu não sou chefe, eu não sou líder, eu sou apenas o representante da medicina dentro do contexto desse paciente. Assim como eu tenho o colega psicólogo, o colega assistente social, e a gente, de modo integrado, tem a hora que a gente tem que pensar juntos, mas tem a hora que tem as responsabilidades de cada um. E aí as decisões são feitas de acordo com a sua área, né? E aí, num CAPS, por exemplo, nós não temos um endócrino, né? Raramente você tem um clínico, que já ajuda pra caramba. Por quê? Porque muitas vezes o paciente não tem depressão. Ele tem hipotireoidismo. Então, ele tá com a energia dele lá embaixo, ele não tem força para fazer nada. Então, como que uma pessoa que não tem energia vai ter prazer e força para fazer as coisas, né? E aí você vai enveredar também para as questões hormonais do ciclo menstrual da mulher, né? Onde ela cursa ali com a tensão pré-menstrual, né? E nessa fase a gente sabe que é mais normal. Mas aí um borderline, ele não fica com oscilação de humor só na TPM, né? Um borderline é o tempo todo. É uma pessoa que não consegue. E aí o borderline também, ele é muito mais extremo do que a oscilação de humor da TPM. O borderline ele vai ter ações impulsivas, ele vai... quando é uma pessoa muito apaixonada. O borderline a gente pode definir ele como uma pessoa muito apaixonada, muito aflorado e que tem uma baixa tolerância à frustração. Então, a pessoa ele idealiza muito o borderline. Então, é uma pessoa que normalmente eu brinco assim, você conhece você idealiza, eu pergunto para o paciente, você idealiza muito? Ela, como assim? Por exemplo, você
tá andando, tá solteiro, tá andando na rua, conhece um cara, o cara é bonito, ele te dá um sorriso, pronto. Você já começou a fantasiar, já se apaixonou, aquele cara é o príncipe encantado, tudo vai dar certo, ele Ai, vai me se apaixonar por perdoe, você. E aí, no final das contas, ele é mal educado, aí já veio aquela frustração. Meu Deus do céu, criei na minha cabeça um príncipe encantado, mas o cara só é bonito. Eu doutorei isso mesmo, eu faço isso toda hora. Então, assim, é um estado muito de encantamento, de idealização e baixa tolerância à frustração. Por quê? Porque ela também idealizou muito, né? Igual quando um time de futebol, você torce por um time, teu time no início do ano contrata um monte de gente, monta aquele time super caro, cheio de craque, você criou a expectativa que te vai ganhar tudo, e às vezes chega na final, igual ano passado o Atlético Mineiro, chegou em 2 finais, poxa, é bom. Eu gostaria muito de ser o segundo melhor psiquiatra da América do Sul e o segundo melhor psiquiatra do Brasil, que foi o que o Atlético Mineiro fez. E nada. Ah, não, só serve o primeiro lugar. Eu, se eu fosse o segundo melhor, já tava bom pra caramba. Mas eu acho que isso vai ser um tema muito legal da gente, porque eu tenho a impressão de que os transtornos mentais, não só os transtornos, como toda a questão de saúde mental, para a mulher, me parece, aos poucos que eu tenho visto, que é mais pesado, é mais complicado, é mais, assim, por Mas eu uma acho série de porque razões. a mulher, ela tem a necessidade de dar conta de tudo o tempo todo. Não, e né? ainda tem as questões Entendeu? hormonais. Então, tipo né? assim, tem questão hormonal, dar conta de tudo o tempo todo, dar conta de filho, marido, casa. Eu acho que é mais por aí. Existem sim, epidemiologicamente falando, alguns transtornos que acometem mais homens, outros que acometem mais mulheres. Existe isso sim. Mas eu acho que você entrou mais por uma questão mesmo da forma da inserção da mulher na sociedade. Né? A mulher, ela é naturalmente mais sofredora que o homem. Né? É ela que carrega a criança por 9 meses. É ela que tem essas oscilações hormonais todo mês. É ela que sofre os preconceitos. É ela que muitas vezes tem um salário menor do que o homem exercendo a mesma função. Então, a mulher ela tem que estar sempre se provando. É como se a mulher tivesse um solo muito mais fértil, para se ela já tem uma tendência a uma questão mental, o solo dela é mais fértil para isso. Porque ela sofre mais. Né? Eu adoro criança. Né? Eu gosto mesmo, meu prazer é de trabalhar com criança. E quando você pega para trabalhar com criança, é um pouco disso aí que você está falando. A criança ela só quer ter prazer. Criança não quer sofrer, criança não quer se esforçar, criança não quer treinar para jogar bem futebol. Ela quer, meu irmão, junta aí a galera aí, bora, eu quero ser atacante, quero meter gol. Ninguém quer ficar no gol. Né? Ele quer fazer o gol, quer ser artilheiro. E assim, e aí essa é uma das paradas legais de mostrar para a criança que existe uma grande diferença de prazer e felicidade. São coisas muito diferentes. São muito diferentes. Prazer, eu sair daqui agora com vocês, bora sentar ali para almoçar, tomar uma cervejinha. Pô, prazeroso. Mas será que é o certo? Ou será que eu não deveria estar saindo daqui para o meu consultório, trabalhar, porque eu tenho uma conta importante para pagar, para atingir a real felicidade que é comprar uma casa? Né? Então, tudo tem a sua hora. Tudo tem a sua hora. Tem a hora, sim, cara, é fundamental ir tomar uma cerveja uma sexta-feira à noite com a galera, socializar, relaxar, isso é muito importante. Mas eu tenho que fazer isso todo dia? Né? A criança tem que entender que tem a hora de ir para a escola, que tem a hora de estudar, que tem a hora de dormir cedo, que na hora que vai fazer uma escolinha de futebol, ele não vai chegar lá e só sair driblando todo mundo, que ele vai ter que aprender a se posicionar, vai ter que aprender a dar o passe. Isso faz parte, e isso muitas vezes é chato. E eu acho que, não sei se a gente pode entrar nesse tema, que é um tema muito polêmico, talvez não seja o local, mas eu não sei se é um problema da geração, que a geração que tem vindo, ela não tem sido frustrada o suficiente para entender que o prazer o tempo todo não quer dizer que ela está sendo feliz. Sabe? Esse ponto que você falou para mim. Em relação ao que ela está falando, e só pegando o gancho que você está falando da hipomania, o cara com a hipomania, ele tem uma tendência a buscar esse prazer o tempo inteiro? Ele faz as coisas baseadas pelo prazer, ele faz as coisas baseadas por uma euforia que tem esse prejuízo de julgamento. Né? Então, a pessoa em hipomania, ela se coloca em situações de risco. A impulsividade dela, a incapacidade dela de enxergar o óbvio é tão grande
que ela vai se colocando em situações de risco. Então, por exemplo, ela inventa que tudo vai dar certo, que ela vai empreender. E aí ela não chega e faz um estudo com calma para empreender. Não, ela já vai, não, vai dar tudo certo, que eu vou montar um estúdio, eu vou comprar não sei quantas câmeras, e eu vou, em vez de alugar uma sala, eu vou comprar uma sala, porque isso, porque aquilo. Aí daqui a pouco ela vai ver, caramba, eu tô todo endividado. Por que eu não parei para pensar? Eu podia ter ido mais devagar, podia ter comprado uma câmerazinha usada, eu podia ter alugado uma sala, eu podia ter feito uma sociedade, eu podia ter feito outras coisas. Mas a impulsividade é tão grande que não deixou a pessoa pensar, né? Então aí que entra o prejuízo de julgamentos. É o contrário de uma pessoa que, pegando esse link, né, de estúdio, acabei de formar em publicidade, tô aqui cheio de técnica, pô, vou juntar com um amigo aqui, vou alugar um estúdio ali na Barra, né, vou contratar uma galera maneira ali que vai fazer essa edição para mim, vou começar pequeno, e à medida que as coisas forem acontecendo, eu vou sentindo o mercado e as coisas... Aí é sereno, aí é sensato. Né? Você falou de novo a palavra prejuízo, né? E uma das coisas que o médico que me acompanha bate muito comigo é: se não há prejuízo, não há por que falar em transtorno. Ele sempre fala isso. Porque ele fez um trabalho de me mostrar com clareza o meu prejuízo. Ele olha o tamanho do seu prejuízo. Isso. Então, a gente pode falar em transtorno, mas se não há prejuízo, não há por que falar em transtorno, né? Eu internalizei isso e achei muito bacana. Você está falando de novo. Você tem um prejuízo de julgamento, você tem um prejuízo com a impulsividade. Mas é muito difícil a pessoa trazer isso para um psiquiatra no momento de uma conversa dessa. Porque assim, enfim, colocando o caso que ela já explicou, acho que não tem problema eu colocar o caso dela em pauta. Ela não tinha noção do prejuízo dela até o momento que ela conversou com alguém que teve a capacidade e o que você falou, a empatia, de colocar e mostrar assim, vem cá, senta aqui. Isso é um prejuízo. Claro que devido às proporções infinitamente menores do que aquilo que você está falando de um hipomaníaco, ela teve um pouco essa questão de não, a gente tem que começar grande, né? Na nossa história, 2, 3 anos atrás, a gente tem que começar grande, e eu, ao contrário, eu sou extremamente racional, e ela fala que até um pouco pessimista, e eu acredito sim que eu seja. União perfeita. Perfeita. De vez em quando a gente tem uns arranca-rabo aí, mas é perfeita. Mas, tipo assim, eu falava, não, eu vou começar pequenininho. Ela, como é que a gente vai começar? Eu falei assim, eu vou começar na garagem aqui, com a mesa que a gente tem da garagem, mas eu vou começar. Devido às proporções, isso que eu quero falar, é muito difícil, e isso eu acho que tem que ficar pra galera que tá vendo, a preocupação que você tem de escolher uma pessoa certa para ter o seu diagnóstico. Acho que... Deixa eu só falar uma coisa que eu acho muito importante. Eu acho que o objetivo maior dessa conversa que a gente está tendo aqui é trazer informação para as pessoas. Isso. Para as pessoas olharem, cara, eu não tinha a menor noção do que eu estava fazendo. Que muitas vezes eu pego nos pacientes, eu brinco assim, cara, você é o seu maior inimigo, você é uma ótima pessoa, mas você é péssimo para você mesmo. Né? Então, Caraca, a pessoa... Você está aprendendo na faculdade essa frase? Porque ele falou exatamente essa frase para mim. A gente percebe isso, né? É uma coisa que a gente percebe. Cara, você gera muito prejuízo para você mesmo. Não, mas a pessoa nega. Aí entra a importância do que eu acabei de falar mais cedo, da interdisciplinaridade de um psicólogo chegar e abordar essa... Cara, por que você está negando tanto? O que aconteceu na tua infância? Enfim. Mas onde eu quero chegar? Esse é outro assunto. Onde eu quero chegar é a gente aqui trazer sinais de alerta para a pessoa buscar ajuda. Porque eu, particularmente, eu fiz faculdade de medicina mais tarde, já era um adulto, já era uma pessoa com outra formação, já era uma pessoa que já tinha empreendido, já tinha vencido, perdido, tido um monte de experiências. E eu hoje, como psiquiatra, eu me reconheço com um TDAH. Acho que é um TDAH leve, não me reconheço como um TDAH forte. Mas eu passei por uma série de dificuldades na faculdade, porque eu não me insiro, não é o meu jeito de ser esse perfil mais acadêmico, eu sou um perfil mais de botar a mão na massa. E se eu tivesse tido alguém, ninguém chegou para mim e falou assim, cara, procura um psiquiatra. É isso aí. Eu acho que a gente está indo para um lugar legal, e eu estou me sentindo à vontade para falar a respeito disso. O que eu percebi?
O primeiro ponto, eu tinha uma cabeça muito preconceituosa. E uma cabeça preconceituosa com quem busca diagnóstico para se encostar numa muleta. Isso é outra coisa importante. Então, o meu preconceito disso fazia com que eu não quisesse sentar nesse lugar de, eu fui ao médico, de fato, eu tenho um diagnóstico, e é isso e tal. A minha cabeça, ela limitava aí. Eu vou ter o diagnóstico e vou fazer o que com ele? Eu não conseguia ver o depois. Porque aí se eu entender, eu posso tratar, eu posso melhorar. Eu não conseguia ver o depois. E o meu prejuízo, eu não tinha... O maior prejuízo que eu tenho, de todos, eu tenho uma disfunção... O meu TDAH, ele é predominantemente desatento. Então, esse foi um ponto que eu não sabia que tinham 2 tipos. Quando as pessoas falam de uma pessoa hiperativa, eu sou uma pessoa mais down, 90% do tempo, do que uma pessoa hiperativa. Então, eu não me reconhecia nesse ponto. O que acontece? O meu maior prejuízo é uma disfunção executiva. E eu lembro que eu verbalizava muito para ela assim, eu falava, cara, eu não sei o que acontece. Eu sei tudo o que eu tenho que fazer. Dentro da minha cabeça, eu tenho tudo. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu posso. E às vezes eu passo um dia inteiro no escuro, deitada no sofá, e a minha cabeça tá assim... Cara, eu tinha que mandar mensagem para aquilo, eu tinha que fazer tal coisa, eu tinha que fazer tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa. E, tipo, meu telefone tá do meu lado. É muito louco eu explicar isso. É muito louco eu explicar, mas às vezes era assim... Era mandar uma mensagem. Era responder uma pessoa. Eu não estou falando de tarefas complexas. Eu estou falando onde eu não conseguia fazer coisas simples. E eu não tinha noção do tempo. Quando eu percebia, já tinha passado 1 mês, 2 meses daquilo que eu precisava fazer. Eu não tinha noção do tempo, eu não tinha a capacidade de executar as coisas. E isso foi gerando em mim, ao longo dos anos, uma falta de confiança, uma frustração, um buraco muito grande, porque é muito louco dentro da sua cabeça ser perfeito. Você sabe o tamanho da asa que você tem e você se vê rastejando. E você olha e você acha que a sua asa é perfeita e você não entende porque você não consegue fazer melhor. Então, isso me levou à depressão. Isso me levou a pensamento suicida. E eu fiquei convivendo com isso muito tempo. Porque eu entendia que o que eu precisava melhorar, ninguém podia fazer por mim. E eu tentava fazer e não conseguia. E então a minha cabeça bateu num teto de tipo, não tem jeito. Até quando eu vou conseguir ser assim? E o meu último pedido de ajuda, porque eu tentei fazer muita coisa antes e não dava. Eu tentei até tratamento espiritual, fiz de tudo. Menos o que eu deveria ter feito primeiro. Então, quando eu cheguei para o Bruno, que é o meu médico, e eu falei, eu lembro que eu iniciei a consulta e falei assim, é a minha última tentativa. Aí eu me despi para ele no sentido, eu abri o meu sentimento, eu abri o tamanho do buraco que eu tinha, eu falei os meus prejuízos, eu falei como que isso trazia consequência para as pessoas e tal. E ele fez o que você falou de me mostrar, olha o que você está fazendo com você, porque você não entende. Então, quando eu comecei a tratar e eu comecei a ter resposta e melhorar e tal, me deu uma crise de choro muito grande. Porque eu falei assim, cara, por que eu não fiz isso antes? Olha o tamanho que eu deixei meu prejuízo chegar. Por que eu não tratei antes? Por que eu não identifiquei antes? E sabe por que eu não identifiquei antes? Não foi por falta de aviso. Mas talvez foi por não ter o que... Tipo assim, da forma que você falou. As pessoas me cutucavam. Eu demorei 1 ano e pouco para aceitar quem me cutucava de perto. Você tem que buscar, você tem TDAH, você tem TDAH. Mas lá atrás não tive. Minha mãe não reconheceu isso. Eu não tive alguém sério para falar do prejuízo, sabe? Sim. Jéssica, o que você está falando é muito importante, é muito bonito, e essa é a beleza da medicina. Porque eu tenho 46 anos. Então, pode parecer maluco, mas eu ia na biblioteca buscar livro. Eu não pesquisava na internet, não. Eu só fui ter acesso à internet na primeira faculdade de publicidade. E a gente, naquela época, primeiro que não existia a propagação de informação como tem hoje, né? A facilidade que tem vocês hoje, por iniciativa individual, estão aqui oferecendo
essa informação para as pessoas, basta as pessoas acessarem. Nessa época, você tinha que pagar caro para fazer um anúncio numa rede de televisão, ou ser convidado, e aí era para pouquíssimos. Então, a rede de propagação de informação era muito limitada, né? Segundo tópico é o preconceito que existia, né? E aí você vai juntando as coisas, e isso é uma coisa que vai passando de geração para geração. Hoje, eu já consigo ver uma mudança muito forte nisso, e que eu acho muito legal, que lá na psiquiatria infantil eu vejo que na minha época as pessoas tinham vergonha de dizer que ia no psicólogo, né? Hoje as crianças pedem, porque é bonito, né? Os coleguinhas fazem. E assim, eu tenho certeza que esse tipo de problema pelo qual você passou, lá no futuro vão ter outros, né? Porque a sociedade vai mudando, as coisas vão evoluindo, a gente é um organismo, a sociedade é um organismo vivo que vai se adaptando, mas esse tipo de problema não vai acontecer. Também pelo fato da psiquiatria ter avançado, aí tem essa questão também, né? Os medicamentos que se faziam quando eu era criança nem existiam. Quer dizer, os medicamentos que se fazem hoje, quando eu era criança, não existiam, né? E os remédios tinham muito efeito colateral. A psiquiatria, ela se desenvolveu tanto nos últimos 20, 30, 40 anos quanto a cirurgia. E olha que a gente está falando que a cirurgia, o cara hoje opera do Brasil, ele opera um cara nos Estados Unidos, né, por meio de robô. Então, hoje as medicações são muito mais seguras do que eram 40 anos atrás, 30, 20 anos atrás. Né? A gente está falando da fluoxetina ter ficado famosa 20 anos atrás. É isso aí. Né? E hoje você já tem outros antidepressivos muito mais modernos, ainda com menos efeitos colaterais ainda. Então, o que está faltando é a sociedade ter mais conhecimento, se despir do preconceito, aceitar que existem problemas. Né? Eu gosto do esporte. Né? Então, eu já anotei. Futebol, uma cerveja, eu já anotei que é prazeroso. E aí eu gosto muito de usar o esporte como exemplo. Né? A gente pode dar nome aqui de jogador? Pode. Eu sou tricolor, né? E aí, o João Pedro arrebentou com a gente no Mundial. Não sei quem é João Pedro. João Pedro jogou ontem na seleção. Tá. E quando surgiu lá na base, surgiu o Marcos Paulo e o João Pedro. Na base, o preparador físico deixou claro que o Marcos Paulo tinha muito mais talento que o João Pedro. Mas o João Pedro tinha um talento muito diferente, que é um talento que eu valorizo mais, que é o talento da disciplina e da determinação. Tem mais vontade de aprender, que foi o termo que o preparador usou. Então, hoje o João Pedro está jogando no Chelsea, ganha alguns milhões de libras por mês, e o Marcos Paulo eu não sei nem onde está jogando. Né? Por quê? Porque houve, ali no Marcos Paulo, houve o que a gente falou mais tarde, eu não tenho dúvidas, que ele não soube diferenciar prazer de felicidade. Porque se ele enxergasse a felicidade, eu tenho certeza que hoje o João Pedro, como titular do Brasil, é mais feliz do que ele que está jogando num time que eu não sei nem onde é. E essas escolhas poderiam ter sido melhoradas se existisse um psicólogo, um psiquiatra lá na base. Paga-se tanto para o jogador lá do profissional, por que eu não tenho um psicólogo? Né? Não investe na educação. Isso é muito complexo. É que eu acho que a saúde mental, a gente fala muito da saúde física, né? Até no programa a gente grava aí sobre rim, sobre não sei o que, coração, não sei o que, queda de cabelo, coisas assim do tipo. Cara, mas eu tô notando por experiência própria que a saúde mental, ela tem que estar em primeiro lugar. Ela é a base, né? Porque ela é até o que faz... Engraçado, um dos pontos que fez eu buscar ajuda foi porque a minha saúde física já estava ficando totalmente comprometida de uma maneira séria pelo fato de eu não conseguir fazer o que eu precisava fazer. Então, aí eu inverti e falei, cara, se a minha cabeça não estiver legal, eu não consigo executar as outras coisas. Então, fala. Não, é porque eu não queria perder o gancho que ele falou agora nessa resposta dele, que eu achei brilhante, sobre a questão da disciplina. E que a diferença entre um jogador e outro, ele falou que um tem mais disciplina e o outro, né, enfim, a disciplina de aprender mais. Mas dentro, fazendo o link aqui na minha cabeça, porque é o que você falou, você tá falando, eu já tô pensando aqui em várias coisas. É tipo aquele meme da Nazaré comigo o tempo todo assim. E você estava falando sobre disciplina. Aí, quando você falou em disciplina, veio na minha cabeça. Eu tenho uma disciplina completamente executora.
Mas é completamente diferente de uma disciplina de querer sempre aprender mais, aprender mais. Eu aprendo mais, mas eu executo. Ela aprende mais e aprende mais. Aprende, fazia, né? Aprende mais e ela tinha dificuldade de implementar. Eu não sei se é uma resposta que você vai conseguir dar, mas tem como a gente identificar até que ponto o meu excesso de execução e o excesso dela de querer aprender para depois executar gera algum prejuízo? Aí você falou num tema que a gente vai ter que ficar aqui uns 4 ou 5 podcasts conversando, tá? Por quê? A gente não pode também perder as características da personalidade da pessoa, tá? E o que é personalidade? É tudo que a gente é o que a gente sente, né? E são características. Além do mais, as pessoas têm tipos de inteligência, né? A gente brincou no início do podcast aqui da matemática. Eu sou péssimo nessa inteligência matemática aí, não é a parte que eu tenho facilidade para desenvolver aqueles problemas de trigonometria lá, não é a minha área. Eu tenho uma inteligência mais criativa. E assim são as pessoas, né? Tem pessoas que são mais introspectivas, outras são mais conversadas, outras falam melhor, outras têm uma habilidade da coordenação motora, já está mais do que provado que o Neymar, esses caras, eles têm uma programação cerebral diferenciada no controle do próprio corpo, uma capacidade inventiva ali de resolver um problema com a bola ali, eles são diferentes, eles têm um talento natural, né? E aí você está indo por um caminho que é por isso que é tão importante a saúde mental, para diferenciar as coisas, né? Do mesmo jeito que não adianta a pessoa só buscar conhecimento e nunca botar em prática, também não adianta aquela pessoa que vê um vídeo no YouTube de 5 minutos e acha que vai pintar uma parede, né? Tem que buscar um pouco mais de conhecimento, porque essa parede aqui, será que ela tem infiltração? Ela pega sol? Essa tinta aqui é adequada para esse tipo de preparação? O reboco? Ou é direto no tijolo? Não é tão simples assim. Então, aí é que eu estava falando da educação, né? A educação precisa ser reformulada no Brasil. A forma como as coisas são feitas. E olha que eu voltei para os bancos escolares depois de adulto, né? Eu fiz 3 anos de pré-vestibular para passar no vestibular de medicina. Eu admiro muito quem tem essa coragem, de verdade. Eu acho muito. Eu lembro, quando eu estava no pré-vestibular, tinha na minha sala um cara, ele já era até concursado, trabalhava não sei o quê para fazer pré-vestibular para medicina, ele tinha 38 anos de idade. E, tipo, no meio de muita galerinha nova. Cara, eu admiro muito. E eu acho que a postura, a gente não vai entrar nesse assunto, mas eu acho que a postura, quando você já tem uma vivência, igual você falou, cara, eu já fiz outra faculdade, eu já trabalhei, eu já quebrei, eu já fiz dinheiro, eu já fiz não sei o quê. A tua percepção durante... Cara, é muito mais maduro, totalmente muito diferente. Mais profunda, é outro rolê, assim. É outra coisa. Muito e aí é muito legal você estudar, por exemplo, geografia e história, já tendo vivido algumas coisas ali. Aí, mas é outro assunto também. Enfim, ali deu pra ver. A gente ficava estudando, gente, nada contra não, quem faz biologia, tá? Mas, gente, aqueles nomes de protozoário, aqueles negócios difíceis pra caramba, eram milhões de nomes. E assim, eu sou pediatra também, trabalho na emergência, de vez em quando chega nenenzinho engasgado. Cara, tinha que se estudar como fazer uma manobra para desengasgar, isso qualquer um pode fazer, você não precisa ser um grande dominador de anatomia para fazer a manobra que salva uma vida. Né? Então, do mesmo jeito que tem algumas falhas ali no processo educacional, que é muito academicista, é muito decoreba, muito fazer questões de múltipla escolha, mas tem pessoas que se beneficiam disso. Deve ter gente que está bravo comigo, mas eu sou tão bom em questão de múltipla escolha, eu passei no vestibular. Ele vai se adaptar, ele se adaptou bem àquilo, então para ele é mais funcional. Mas será que a prova de múltipla escolha, ela de fato prepara um profissional para o mercado de trabalho? Não. Para exercer aquela profissão? Então, a discussão ela é muito ampla, né? A gente começou pequenininho aqui, falando de uma doença específica, bipolaridade, ansiedade e tal. Mas se você começar a desdobrar, eu respondo um pouco do que ela falou, né? Da capacidade de execução das coisas, né? Da forma como eu vou ter acesso a melhorar. E é por isso que eu dei o exemplo, porque tem pessoas que às vezes têm um talento que parece ser inferior ao de outro, quando na verdade esse talento é muito superior, que é o caso do menino que eu falei, do que era mais habilidoso naturalmente e do que tinha mais vontade de melhorar, né? Quando você tem um equilíbrio entre essas coisas, você tem as grandes potências, seja elas quais forem. Mas a minha grande frustração era a minha cabeça enxergar e perceber tudo
e eu não consegui fazer nada com isso. Isso é um traço E o clássico do TDAH. E o que está começando a acontecer comigo agora é muito engraçado. Eu lembro, eu falava exatamente assim para ela, antes do diagnóstico, antes do tratamento, eu falava assim, ela abre o computador dela e ela tinha o computador organizado, e ela escreve, faz não sei o que, faz não sei o que, e eu tenho um computador igual, você lembra que eu falava isso? Eu falava assim, amiga, eu não sei usar o computador. Ela, que tanto que você faz esse computador? Eu abro o computador, eu não sei o que eu não consigo ficar 5 minutos aqui. E uma grande frustração que eu tinha, era, eu desde criança, eu tenho uma facilidade de aprender ouvindo, só ouvindo, não consigo ler, eu preciso ouvir. E eu sou o contrário, eu preciso só ler que pra entender. se é alguma coisa que me interessa, eu não sei como. Eu dava uma explicação espiritual, falei, cara, eu não sei como, eu sei. Eu só sei que eu sei. É o hiperfoco. Mas como altas habilidades, sem estudar, sem nada. Uma vez eu ouço, eu sei. E eu lembro que eu reclamava quando eu falava assim, cara, mas que ódio, por que eu só consigo usar essa minha inteligência para alguma coisa que me interessa genuinamente? Eu não consigo fazer isso com o que precisa ser feito. Eu só consigo fazer com o que a minha cabeça quer. Tipo, eu tenho um hiperfoco. Teve uma época que eu fiquei fanática com religião e discussões com a Bíblia. Eu fiquei fanática. Cara, eu conseguia ficar 10 horas, 12 horas e assistindo coisa. E eu guardo aquela informação. Mas se eu precisasse estudar sobre os processos que tem que fazer para a empresa, eu não durava 2 minutos. O que eu estou conseguindo agora é a habilidade que eu tenho para isso, eu estou conseguindo para o que precisa ser feito e não só porque eu quero, entendeu? Aí eu tô tipo assim, ai, que felicidade que eu tô conseguindo isso agora. Você entrou no meu foco como psiquiatra de criança, né? Talvez, por tudo que você está me falando, não faltou na sua base os estímulos mais adequados à tua personalidade. Não sei, estou te conhecendo hoje. Sim. Mas assim, às vezes a gente vê pais muito engessados. Tem que ir para a escola, tem que ser o melhor aluno, tem que tirar nota 10, não pode responder o professor. E muitas vezes a gente vê que o cara de sucesso, às vezes, é o cara do fundão, né? Sim. Então, tem que haver um equilíbrio, tem que haver uma habilidade dos pais em perceber. Eu tenho um irmão, né, de meu pai e da minha mãe, e a gente é o oposto. Sim. Entendeu? Isso é muito interessante. Muito diferente. E a mesma educação, as mesmas coisas que a minha mãe deu para mim, deu para ele, que não deu para mim, não deu para ele, né? E assim, esse estímulo, e assim, é muito difícil, às vezes assim, a gente falando isso, corre o risco até de eu fazer os pais se sentirem com sentimento de culpa, porque não é que vocês pais tenham culpa, mas é que vocês também foram criados no modelo mais engessado, e aí vai perpetuando, vai passando de um para o outro, vai passando de um para o outro. E essa fala que você teve agora é algo que eu e ela, a gente debate muito, porque apesar da diferença de idade, a gente tem filhas mais ou menos da mesma idade, e as nossas filhas têm características completamente diferentes. Completamente diferentes. E elas estudam na mesma escola. E a gente está percebendo que, assim, cara, não tem como essa escola ser para Alice e não tem como essa escola ser para Júlia. Nossa, isso aí é completamente diferente. Olha a verdade. Não, e olha que legal. A filha dela é do tipo provinha, matéria. Ela precisa conteúdo. De uma escola conteudista, de uma coisa, cadê? Prova. Ela precisa ama assim. Esse desafio de prova. Eu fui colocada nessas circunstâncias. Mas eu tenho outro tipo de aprendizado. E o meu diagnóstico, minha filha tá com muito problema na escola. E o meu diagnóstico que eu tô aprendendo, eu tô olhando pra ela e eu tô olhando, cara, ela é igual a mim. Que merda. Só que eu tô vendo isso agora. E aí, eu queria te contar, eu ia contar isso depois. 13. Eu já anotei tudo. Eu tô, tipo assim, eu não sei em quem levar, porque o meu médico só atende adulto e não pode, ele falou que criança não pode atender à distância. Depois você me manda um zap aí. E aí, eu falei, cara, ela tem o TDAH igual o meu. E aí, ela estudando essa semana, eu paguei um professor na semana passada, eu paguei um professor para ensinar ela uma matéria que ela tava, ela tá tirando nota muito baixa. A nota da prova veio e a nota veio boa. Aí eu falei, filha, tá bom, mas foi na aula com o professor e tal, ele te explicou, mas por que você acha que você aprendeu essa matéria? Ela falou assim, mãe, eu não sei te explicar, mas é porque eu aprendo ouvindo. E ele falou pra mim,
Cara, eu falei, meu Deus, sou eu, entendeu? Aí eu tô nervosa, porque eu tô assim, cara, eu não posso deixar ela chegar na minha idade com o mesmo prejuízo que eu tenho que intervir nisso agora, não dá pra ela ficar nessa circunstância. Cara, posso dar um exemplo pessoal? Pode. Por favor. Eu não sou academicista, eu sou parecido com essa tua filha. E a faculdade de medicina é uma faculdade engessada, academicista ao extremo. Anatomia é o terror do ciclo básico. Se a gente brincar aqui, eu brinco que aqui um centímetro quadrado desse pedacinho aqui do seu corpo deve ter mais de 50 mil nomes, tá? E aí eu fiquei reprovado em anatomia na primeira prova. Aí tivemos que ficar de recuperação. E a prova de anatomia, a prova prática, era quase que uma prova de múltipla escolha. Botava ali um grampinho em cima de uma parte anatômica, você ia lá, que parte é essa, botava o nome. Basicamente uma múltipla escolha. Se você soubesse todo o coisa, mas aquele nomezinho você não soubesse, já era. Era como se você não soubesse nada. E isso eu não aceitava, porque assim, cara, eu sei tudo. Esse nome aqui eu esqueci, mas eu entendi o processo todo. Aí que veio a minha habilidade. Eu cheguei pra galera que ficou reprovada e falei assim, cara, vocês devem ter a mesma dificuldade que eu. Cara, bora pedir pra professora pra fazer a prova de um jeito diferente. Mas como? Pô, vamos pedir pra fazer uma prova oral. Mas como assim? Cara, a gente chega lá e fala tudo que a gente tá vendo. Muito mais fácil. Resumindo, convenci os colegas, fui pra professora, pô, esse negócio aí não dá pra gente não. Vamos fazer essa prova diferente, mas como? Pô, não dá pra ser uma prova oral, assim, assado, eu chego pra você e te mostro tudo que eu tô vendo. Assim é mais difícil, hein? Ainda botou um terror. Quem? Eu disse, tá bom, professora. Resumindo, eu tinha que tirar 9 ponto... Eu tinha que tirar 10 em uma e 9,5 na outra. Eu tinha que ter uma média de 9,7 para passar de semestre. Na prova oral, eu falei assim, na prova oral eu vou tirar 10. E a prova oral, eu me lembro que teve uma situação que ela me pegou, que ia ser parecido com a questão da múltipla escolha. Eu falei assim, professora, porque essa peça eu não tinha visto, mas eu sei que essa veia passa aqui por trás, fui explicando para ela, ela regalou o olho assim, do tipo, cara, vamos pro seu 10. Aí fomos para a prova escrita. Nessa eu acho que ela me ajudou, que eram 4 questões, cada uma valia 2,5. Uma eu tenho certeza que eu não ia fazer os 9,5, acho que eu ia fazer 9. Aí eu acho que ela me deu ali uns décimozinhos para eu passar direto. E valeu a pena. Valeu a pena. Por quê? Eu, mais maduro, muito mais conhecimento de mim mesmo, que se conhecer não é fácil não, tá? Não. E aí eu cheguei e reconheci em mim, nos meus colegas, e, poxa, dá uma oportunidade de a gente fazer de um jeito diferente, porque desse jeito aqui não dá certo para mim, mas daquele outro dá. Né? E aí foi a maior nota que eu tirei na faculdade inteira. Cara, mas porque, isso é assim, muito importante. Foi um jeito de eu me avaliar que era aí que eu queria chegar. Eu estou contando isso porque a forma de avaliação ela é totalmente... Ela vai ser decisiva para o resultado que você tem. Mas quantos talentos que não perdem no meio disso porque não tem uma oportunidade talvez que você teve? Sim. Entende? O fato de você não se enquadrar necessariamente... Eu lembro, na minha consulta, ele me perguntou muito da escola da infância e eu lembro de contar para ele que era mais ou menos assim, algumas matérias do tipo química, sei lá, matérias que eu tinha uma facilidade natural. Eu conversava durante a sala, eu fazia umas coisas, eu não conseguia ficar ali, aquilo era difícil para mim e tal... Mas eu lembro que várias vezes, quando o professor me pegava do tipo aquela coisa para constranger, tá bom, então agora você vai explicar não sei o quê. Eu não sei como. Eu explicava melhor do que todo mundo. Então, você tem uma Mas habilidade... quando você me colocava para fazer uma prova... Mas no trabalho em grupo você se dava bem. No trabalho em grupo eu sempre fui líder, eu sempre que apresentava, eu sempre que consigo entender... Mas, se você me põe para fazer uma prova, era uma tristeza para mim. Isso muitas vezes... E o que não significa que eu não sabia. Isso muitas vezes era até desvalorizado, né? Ah, botou trabalho em grupo só para ajudar na nota. Não era assim que funcionava? É, só para ajudar na nota. E sendo que você tem uma... E hoje você está aqui, ó, apresentando aí podcast. É o que acontece com a minha filha. Ela, toda vez que na escola agora, que tem o projeto do não sei o quê. Cara, aí é outra criança. O projeto, aí ela falando, mãe, sabe o que eu pensei? Se a gente pegasse o tema da Amazônia e aí dava pra fazer tal coisa, que eu vi aqui que tá não sei o quê, aí eu pensei que a gente pode fazer uma peça assim que... Habilidade criativa ela é assim. Né? Agora, mas é isso aí, as crianças e a gente, até como empresa, nós somos colocados tudo dentro de um mesmo balaio, né? Sim. E uma das coisas que deu certo, que eu acredito que dá certo dentro da nossa sociedade, é isso, que somos pessoas completamente diferentes,
pensando de formas diferentes com o mesmo objetivo. Isso é dentro do meu casamento, porque o meu marido é exatamente igual São a ela. 2 Golden Retriever com uma que é séria. É uma tristeza pra ela. É exatamente igual a ela, meu marido. E, cara, é impressionante. Ela vem com essa habilidade, não, porque eu já vi isso. Eu falei, opa, peraí, calma, porque eu não entendo assim. Deixa eu ler, deixa eu compreender, deixa eu estudar, depois a gente decide. Pode ser? Tá, pode ser. Depois a gente chega a um denominador, muitas vezes, o que ela quer. Mas eu preciso parar, entender, estudar, ler, porque a maneira como eu tô compreendendo é completamente diferente. A gente está enveredando por um caminho muito... Mas é um caminho deixa eu trazer, então. E aí, eu estava percebendo isso, e você falou agora, você percebeu a mesma coisa que eu. Mas é aí que entra a psiquiatria. Para ajudar a pessoa a se inserir. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a pessoa tem que ser estimulada nas suas habilidades, ela também tem que se esforçar para se adaptar, né? E é aí que vai entrar a psiquiatria. Então, toda essa volta que a gente deu é para explicar o TDAH dela. O TDAH dela prejudicou tanto ela que, se ela tivesse tido o suporte medicamentoso necessário, ela teria se adaptado a algumas regras que a gente não tem como fugir, né? Então, com certeza. Nossa, é muito importante isso que você está falando. Existem regras, né, que a gente tem que seguir. Faz parte do jogo. Eu sou 2 tipos de médicos totalmente diferentes, eu adoro isso, porque eu também sou da agitação. Então, eu trabalho domingo no plantão de 24 horas na emergência pediátrica. E terça, quarta e quinta, em toda a rede de saúde mental de Petrópolis, que é super legal, porque eu atendo desde o paciente problemático até o complicado, passando pelo mais leve um pouquinho. Então, quando eu estou na emergência, a gente está lá na emergência para seguir alguns critérios. Emergência é lugar de emergência. Então, na pediatria, não é todo paciente que eu vou despir o paciente todo, fazer um exame super completo que vai levar meia hora, 40 minutos numa consulta. Porque muitas vezes ele está com uma virose e tem uma fila de 10 pessoas lá esperando, muitas vezes tem um asmático lá, saturando 85%, que vai morrer precisando de mim. E às vezes tem colegas que não entendem isso, né? E aí, assim, é aquela coisa, cara, se você não quer se adaptar a um ambiente de trabalho, aí você tem que montar o seu consultório, e aí no seu consultório, pagando o seu aluguel, a sua secretária, e correndo o risco de não ganhar nem R$1 no mês, porque no início você tem que fazer clientela, você vai trabalhar como você quiser. Perfeito. A gente aqui na emergência, a gente é contratado para exercer uma função. E qual é a função? O que o chefe espera de mim? Espera que eu resolva um problema de diabetes da criança na emergência? Não. A diabetes que vai ser tratada ou no consultório pediátrico, ou no PSF, no postinho de saúde da família. Na emergência, a gente vai baixar a glicemia daquela criança que está ali numa certa acidose diabética. Beleza. A emergência é para isso. Entendeu? Então, se adaptar também é uma função muito importante. Ajudar a pessoa a entender a necessidade de se adaptar também é uma função muito importante da psiquiatria, que vai cursar com a interdisciplinaridade do psicólogo. Eu trabalho em Petrópolis. O que mais tem lá são pacientes TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. O que é TEPT? TEPT não é qualquer trauma que você tem, não. É um trauma ameaçador à vida. O que tem em Petrópolis direto? Enchente, né? Desmoronamento. Então, eu tenho muito paciente que viu aquele desmoronamento, né? E aí a gente tem que saber contornar essa situação. E só a psiquiatria não vai resolver isso. Tem que ter a psicologia associada, entendeu? É muito importante. Então, essa discussão nossa aqui, eu acho que é melhor a gente marcar outros podcasts, que vai ter bastante coisa pra gente conversar. A tentar ir pro final, que eu acho que a gente já tá com mais de 1 hora de podcast, mas eu acho que foi um dos podcasts mais importantes que a gente teve aqui, que parece que a gente saiu do tema, mas você conseguiu fazer o link final perfeito. Porque a gente foi para vários lugares, a gente falou de várias coisas, a gente se abriu aqui um pouco com você, coisas que a gente não faz. Não. Mas eu acho que agora, depois desse podcast, depois de conversar brilhantemente com você, que eu te achei brilhante, eu consegui entender o papel da psiquiatria dentro da sociedade. Que é isso, é fazer o candango se adaptar, assim, querido, eu sei que você pensa diferente, tá tudo bem você pensar diferente, mas existem regras que a gente precisa cumprir. Então, vamos tentar encaixar as pecinhas aqui, que as pecinhas precisam ser encaixadas? É isso. Cara,
Obrigada, de verdade. E tem uma coisa que vem antes disso, que é o quanto que as pessoas estão dispostas a olhar no espelho, né? Que é o que ela fala. O quanto que você está disposto a falar, tá, onde é que eu falho? Onde é que eu preciso de ajuda? Onde é que eu tô tendo prejuízo? Aí passa um pouquinho pela questão que eu falei do prazer e da felicidade, né? Muitas vezes, para você atingir a felicidade, você tem que sair da zona de conforto. Eu adoro o Bernardinho, ele adora falar isso, e é a mais pura verdade. Sair do conforto, meu amigo. Cara, para você atingir a felicidade de conquistar as coisas, você vai ter que abrir mão de coisas prazerosas. E muitas vezes você se olhar no espelho e falar assim, cara, eu sou péssimo nisso. Isso é fundamental. Cara, eu sou muito ruim nisso. Não adianta eu investir meu tempo nisso. Às vezes a gente vê as pessoas falando assim, acredite nos seus sonhos. Pá. E tem que acreditar mesmo. Mas a gente também tem que ter o senso crítico de falar assim, meu irmão, eu adoro futebol, mas se eu dependesse de jogar futebol, eu tava ferrado. Entendeu? Eu tenho que chegar a ter essa consciência de que, cara, não dá pra mim, meu irmão. Não vou ser craque no futebol. Eu vi uma pesquisa ontem à noite antes de dormir, que era assim, 54% dos homens no Brasil acham que se lá atrás tivessem numa escolinha, numa coisa, seriam excelentes jogadores de futebol. Eu falei assim, meu Deus, são muito iludidos. Exatamente. O talento dos caras é um talento extraordinário. Cara, mas eu acho assim, a gente acabou que não falou tanto da questão da bagunça de diagnósticos, da busca que as pessoas têm por diagnóstico, mas a gente tocou em pontos talvez mais importantes, que é o que antecedem a isso, né? Uhum. Que o ponto de você olhar os prejuízos, a importância do papel do psiquiatra, que lá atrás, gente, até eu, que eu tenho 31, até eu ainda peguei a época de que psiquiatra é coisa de maluco. Sabe? Psiquiatra até é coisa hoje, de maluco. quando eu falo pro meu pai, né, que minha mãe tem demência, ela já não percebe mais. Mas quando eu falo pro meu pai, não, eu tenho consulta com meu psiquiatra, meu pai olha pra minha cara assim. Poxa, talvez ele também precise, nem sabe, né? Pô, gente, é sempre certeza. assim. Mas, cara, eu acho que todo mundo precisa, lógico, não necessariamente falando de transtornos ou coisa assim, mas nem que seja momentâneo, às vezes é aquilo, o estresse que as pessoas têm vivido hoje em dia. Eu acho que eu super gravaria com você, por exemplo, a gente falar sobre onde esbarra a qualidade de vida que a gente está tendo hoje em dia. Só combinar. Onde esbarra a qualidade de vida com a saúde mental, do tipo... eu estava vendo falando... Não lembro agora quem foi. Não lembro quem foi, mas eu procuro e coloco a referência. Falando assim, era alguém do esporte. Performance e saúde não andam juntos. Não andam mesmo. Então, se você entra num modo que você vai performar na sua empresa, temporariamente naquilo que você vai fazer muito, não vai ser saudável. Se você vai performar no esporte, não vai ser saudável. Se você vai performar no seu corpo para ser um fisiculturista, não é saudável. Performance e a saúde não andam juntas. E eu falei, caraca, hoje em dia, levanta tanta bandeira da performance e que o inatingível, que antigamente era só o que é de performance, um corpo atlético, ou uma coisa hiperprodutiva, uma disciplina muito alta, tá virando a régua do normal. E eu acho que a consequência disso está sendo as pessoas... Isso aí é outro podcast. Entendeu? Ai, que delícia. Já tá convidada para um próximo podcast. Obrigado. Porque, olha, Vai vir de longe, Não, tem que vir, porque, cara, é um espetáculo. O papo foi delicioso. Para finalizar, eu queria muito te perguntar sobre o CAPS, no sentido... Porque as pessoas não conhecem, talvez não sabem, não respeitam e às vezes até brincam, né, sobre isso, tipo, tem que ir pro CAPS e não sei o quê. É um trabalho muito importante, né? E você que está lá dentro tem orgulho de... Tenho muito orgulho de trabalhar no CAPS. O CAPS ela é a escola de qualquer psiquiatra. É lá que você vai aprender a aplicar o que você estuda nos livros, nos manuais diagnósticos. Lá você vai ver todo tipo de paciente em quantidade e em qualidade, acompanhar esse paciente na sua melhora ou nas dificuldades em melhorar e o mais importante é a interdisciplinaridade, a oportunidade de trocar com os colegas. Explica então, pra gente o que é o CAPS, porque muita gente... eu já ia falar isso. O CAPS, ele é CAPS, Centro de Assistência Psicossocial. Então, psicossocial, já falamos aqui do assistente social. Toda hora a gente tem que fazer um laudo, um paciente que está desempregado, que está com falhas funcionais, que não conseguem exercer o trabalho dele, seja pelo motivo que for, né? Então, lá é um ambiente para isso,
para ter os diferentes profissionais que atuam na saúde mental de uma pessoa. Então é fundamental. Lá tem todo tipo de paciente. Eu brinquei que eu trabalho com todo tipo de paciente porque eu trabalho no CAPS AD, que é o álcool e drogas, que é o paciente que eu brinco, que é o paciente mais problemático. Muitas vezes, assim, o problema dele é a droga. Ele tem uma depressão em função da dependência química. Você, Jéssica, flertou com a depressão por conta de uma limitação no TDAH, né? Foi uma comorbidade do TDAH, né? E aí eu tenho o paciente do CAPS-NISE, que aí são realmente os pacientes mais graves, é o paciente que surta, tem surtos psicóticos, que... É o Nise da Nise? O nome da Nise por causa da Nise? Ai, eu sou muito fã. Eu tenho todos os livros dela. O ambulatório, que aí é um paciente mais leve. Vocês certamente poderiam ser pacientes lá, uma ansiedade, uma depressão, um TDAH, uma coisa mais leve. E o CAPSI, né? Que é o meu xodó, que é onde eu trabalho com as crianças. Cara, eu não fazia ideia de que o CAPS era tão... É que Então, as pessoas... são CAPs diferentes, né? Não, sim, mas que era um projeto tão abrangente, né? Porque o nome dele que popularizou em quem não conhece é quase como um substituto do antigo Pinel. Sim, É, assim, é essa referência que as pessoas fazem, né? Mas Tipo, aí vai pro CAPS, é como se você falasse assim, ih, tem que ir pro Pinel. Não, pois é. Esses preconceitos é que prejudicam muito a vida das pessoas. Sim. Né? Mas aí a gente vai falar de reforma psiquiátrica, aí já é outra conversa. Sim. Ai, gente, eu vou querer que você volte com toda certeza. Gente, a gente fica por aqui com esse episódio, um episódio maravilhoso. E qualquer dúvida que você tenha, qualquer situação, até vontade de entrar em contato com o Dr. Fabrício, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai deixar o Instagram dele para vocês, tudo certinho, para poder vocês ter esse contato e esse papo com ele também, tá? Então, qualquer indicação ou pedido de outra gravação com ele, deixa aqui embaixo também. E muito obrigada, viu? Obrigada, doutor Fabrício, por ter aceitado esse convite, viu? Obrigado pela oportunidade. Fiquei muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Falar de psiquiatria é sempre muito prazeroso, né? Eu tenho a sensação de que, embora a gente fique cansado no final do dia, eu não vejo o tempo passar. A gente vai conversando, eu gosto de chegar para dona Mariazinha. Ei, dona Mariazinha, como é que a senhora tá? A mulher cara, eu viro de cabeça para baixo, eu gosto de brincar. Então, é sempre um prazer estar aqui tendo a oportunidade de orientar as pessoas a buscar ajuda. Isso. Obrigada. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.